Olá, estudantes da terceira série. Eu sou a professora Kathleen e esse é o professor Paulo. Oi, professor Paulo. E hoje nós vamos falar sobre práticas corporais de aventura montanhismo. Então, o objetivo da aula de hoje é que vocês compreendam as diferenças dessas práticas corporais de aventura, falando ali do montanhismo, seu histórico, as categorias, as suas divisões e também algumas curiosidades sobre o esporte. E eu pergunto para vocês, o que vocês sabem sobre o montanhismo? Vocês conhecem alguma montanha que é feita essa prática? Já tiveram a oportunidade de realizar montanhismo? Pensem e vamos dar sequência agora na aula. Então, o montanhismo nada mais é do que a prática de subir montanhas. Inclusive, esta foto aqui, ela foi realizada aqui no Paraná, no Complexo Marumbi. Vamos fazer o exercício de número 1? Então, o exercício de número 1 diz o seguinte: você conhece alguma grande montanha no mundo, no Brasil e no Paraná? Você já subiu a alguma montanha? A professora vai dar um tempo para vocês realizarem a atividade e voltamos posteriormente. Conseguiram realizar a pesquisa? Então, como a professora tinha falado anteriormente, aqui na nossa região, né, nós temos várias montanhas ali o Complexo Marumbi, nós temos o Pico Paraná, e aí na sua região pode ser que tenha, assim, esse tipo de prática aí. Então,
agora vamos verificar da onde que surgiu esse ato de subir montanha. Então ali por volta de 1300, tá? Começou a surgir essa prática. Esse 1300 é algo que está descrito na nossa história, mas inicialmente eles tinham ali um sentido religioso ou até mesmo para fins meteorológicos, para verificar a previsão do tempo, eles subiam essas montanhas. Entretanto, a gente consegue observar ali, até lá na Bíblia, tem relatos lá que o povo subia montanhas. Moisés, ali para receber os 10 mandamentos, Deus pediu para que ele subisse ali a montanha, para ele escrever as tábuas da lei e assim descesse e trazesse os 10 mandamentos ao povo. Então a gente consegue observar que por mais que a história não relate o ano, né? Aqui está 1300, mas a gente consegue observar muito antes que já era realizado esta prática. Então ali em 1786, o francês Michel e Jacques, eles conquistaram o cume do Monte Blanc, que é um cume que tem uma altura de 4.810 metros ali. E ali em 1895, o suíça Matias, ele conquistou um cume de 6.962 metros, o cume do Aconcagua, ali na Cordilheira dos Andes. E já em 1953, né, o Edmundo, que ele é ele morava ali na Nova Zelândia, né, conseguiram subir o Monte Everest, que é o monte mais alto, né? 8.848 metros, que fica ali no Himalaia. E no Brasil, se tem relatos ali por volta de 1879, onde o Joaquim ele conseguiu conquistar o Pico Olimpo, que fica aqui no Complexo Marumbi. Então esse pico tem 1.539 metros. E ali em 1912, José Raul e outros conquistaram o pico, o Dedo de Deus, que é uma montanha com 1.692 metros em Guapimirim, no Rio de Janeiro. E também a gente consegue dividir o montanhismo em algumas categorias, tá? O hiking, que eles chamam um montanhismo de ataque. Então você vai e volta no mesmo dia. Geralmente você começa a fazer a trilha para subir a montanha de madrugadinha, para que no topo dessa montanha você contemple o pôr do sol, ou até mesmo realize esse percurso durante o dia, né? E veja o final ali do pôr do sol da tarde e retorne no mesmo dia. Você não acampa ali no local da sua prática. Já o trekking ou a chamada travessia, você faz em partes, tá? Então, geralmente é utilizado em montanhas muito altas, que você demanda de muitas horas de subidas muito difíceis. Então, você sobe uma parte da montanha, você acampa ali naquela montanha e faz um outro percurso, vislumbra o cume, né? Toda a região ali, a visão que aquele cume te oferece e retorna posteriormente. E também temos ali a via ferrata, que também é uma outra modalidade do montanhismo, que nada mais é que você escalar rochas, e essas rochas elas têm ali algumas espécies de escadas, cabos e outros equipamentos que vão te ajudar a subir esta montanha. Nós também temos a escalada, né? Que é um equipamento que você utiliza de cordas ali
para subir a montanha. Então nós temos a escalada feita em rocha e também temos a escalada realizada em alta montanha, que são aquelas escaladas em neve, né, em montanhas de neve, e também temos a escalada praticada indoor, né? Escalada indoor, que é praticada em ambientes fechados, em ginásios fechados que simulam essa escalada em rocha. E também temos ali o montanhismo realizado em alta montanha, então montanhas de muita altura, né? Nós temos ali os alpinismo, né, que é realizado nos Alpes, são montanhas acima de 5.000 metros. Nós temos o andinismo, que são montanhas realizadas nos Andes, com altitudes superiores aí a 7.000 metros. E o himalaísmo, que são montanhas ali do Himalaia com mais de 8.000 metros. E aqui a professora trouxe uma foto de um especialista em montanhismo de alta montanha, o Pedro Hauck, que ele faz esse percurso em várias montanhas pelo mundo com os equipamentos necessários, com a orientação necessária. Então ele é um guia de alta montanha. Entretanto, eles também fazem esse guia de montanha aqui no país, no nosso país. Então nós temos empresas especializadas em subir tanto montanhas como também subir em montanhas de muita altitude. E a maior montanha aqui do nosso país é o Pico da Neblina, que fica ali no estado do Amazonas. E nós temos aí as maiores montanhas do mundo, né? Os 7 cumes. Nós temos algumas empresas, inclusive a empresa ali do Pedro Hauck, do Alta Montanha, que ele tem esse pacote aí para que você realize a conquista desses 7 cumes, né? Então, nós conseguimos perceber aqui nesta foto que nós temos montanhas de muitas altitudes em todos os continentes, inclusive aqui na América Latina. E agora vamos verificar as maiores montanhas que temos aqui. Nós temos a maior, que é o Everest, né, com 8.848 metros. Nós temos o K2, que também é uma das maiores, com 8.614 metros. O K2 fica ali no Paquistão. E além dele ser uma das maiores, ele é a montanha mais perigosa para se subir, para se conquistar o cume ali. Muitos acham que é o Everest e não, é o K2. Trouxe aqui de novo, né, o K2 como uma das mais perigosas, e também ali o Nanga Parbat com 8.125 metros, né? Essa visão aqui de baixo realmente é muito bela, muito linda, mas também muito difícil de você chegar ao cume dessa montanha. E nós temos aqui as 104 montanhas aqui dos Andes, que é aqui na América Latina. Toda esta parte aqui da América Latina contempla essas montanhas dos Andes. E nós temos um especialista que faz, né, este percurso como uma empresa em forma de turismo, que é o Máximos. Também eu tive a oportunidade de conhecer o Máximo, uma pessoa incrível. Ele não é brasileiro, tá? Mas ele fala muito bem português. E nós temos aqui as principais montanhas do Brasil.
11 picos mais altos do Brasil. Vamos verificar quais são eles? Então, nós temos o Pico Três Estações, com 2.665 metros, a Pedra do Sino Italiana, com 2.670, o Morro do Coito, com 2.680 também, o Monte Roraima, com 2.739 metros, o Pico do Cristal, 2.769, o Pico Agulhas Negras, 2.792, Pedra da Mina, 2.798, o Pico do Calçado, 2.849, o Pico da Bandeira, com 2.891, o Pico 31 de Março, 2.972, e o Pico da Neblina, que é o mais alto, com 2.993 metros de altura. E as principais montanhas do Paraná. Vamos visualizar aqui essa foto para que vocês vejam. Então, aqui é o complexo de montanhas que nós temos aqui muito próximo a Curitiba. Então, nós temos aqui, nesta parte da foto, o Morro Tucupipi, o Pico Paraná, o Vale do Cotia, Itaipabuçu, o Ferraria, o Garatuba, o Itapiroca e o Tucum. Mas nós temos também alguns outros morros menores ali, como por exemplo o Pão de Ló, que inclusive crianças fazem esse percurso, e o maior entre todos é o Pico Paraná, né? Também temos o Pico Marumbi aqui no nosso estado. Vamos agora para o exercício de número 2. Quais equipamentos você levaria para uma escalada, né? Para escalar uma montanha? Vamos pensar se você vai fazer um ataque, né? Uma caminhada em um dia só, ou você vai pernoitar nessa montanha ali. A professora vai dar um tempo para que vocês pensem, façam suas anotações e voltem posteriormente.
Então, pesquisaram o que vocês levariam, pensaram? Primeiro, então, você deve pensar que tipo de montanhismo você vai fazer. Se você vai pernoitar, se vai ser uma alta montanha, se vai ser montanhas que não possuem neve. Então, a professora trouxe aqui alguns equipamentos que a gente poderia levar para um montanhismo ali, uma possível subida. Então, eu levaria, né, para uma montanha aqui, por exemplo, estou subindo o Pico Paraná. Então, eu levaria um cajado para me auxiliar nessa subida ali. Caso eu realize essa subida em alta montanha, eu tenho que ter um cajado específico para realizar essa subida aqui. Se eu for pernoitar na montanha, né, eu levaria uma espécie de colchonete, né? Esse é um isolante térmico que eu posso utilizar como forma ali de colchão. Também temos vários bolsos aqui na bolsa da professora. Nesses bolsos eu consigo levar várias coisas. Levaria também um isolante térmico. Professora, com certeza levaria um kit de primeiros socorros ali. Eu levaria também uma capa de chuva, porque a gente caracterizando as práticas corporais de aventura, elas são práticas imprevisíveis e pode ser que eu ache lá no morro chuva, então eu tenho que me proteger. Aí eu também, de acordo se está frio, se é verão, né? Então, se é verão, um saco de dormir de verão. Então, vejam que esse saco aqui, ele é pequeno, mas caso eu faça essa prática, né, no inverno, eu tenho que pensar em um saco de dormir que especifique, né, que faça eu dormir confortável, que eu não passe frio durante a minha atividade ali de montanhismo. Então, verifique que é uma bolsa grande. Além, né, das comidas, uma roupa para troca, eu tenho que pensar nesta roupa para levar caso eu me molhe, caso chova no local. E agora vamos verificar, vamos relembrar o que nós estudamos, né? Então nós vimos ali o que é o montanhismo, vimos a história do montanhismo, vimos a diferença ali das categorias, o hiking, o trekking, a escalada em alta montanha, também indoor, escalada em rocha. Nós vimos ali a modalidade de alta montanha, então são montanhas, altas montanhas que a gente encontra no percurso neve. Nós vimos quais são algumas montanhas do mundo, as mais altas, as mais perigosas, e vimos os equipamentos que podemos utilizar ali, alguns equipamentos de segurança, alguns equipamentos que nós podemos levar para uma possível prática de montanhismo. Então, na aula de hoje, nós vimos sobre práticas corporais de aventura montanhismo. Espero que vocês tenham gostado. Os vejo na próxima aula.